Olá, bom dia! Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Esperando aí a galerinha. Deixa eu me organizar aqui, gente. Bom dia, povo de Deus. Deixa eu botar o nosso tema de hoje. Tema atualizado, fixado aí na tela, para a gente poder fazer a nossa aula. Convites enviados aí para o pessoal, para todo mundo poder participar. E nós vamos dar início à nossa aula. E o tema hoje é um tema que muita gente sempre faz perguntas e é um dos maiores desafios da população brasileira hoje, e é realmente como sair das dívidas. E a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes, se você está assistindo essa aula gravada, ou se você está vindo pela primeira vez aqui no Prospere, eu me chamo Adriana. Sou missionária há 14 anos, administradora, idealizadora, né, do Prospere, CEO do Prospere, e eu te ajudo a se liberta liberta financeiramente através da palavra de Deus. E é muito importante a gente entender, e a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas, para todos os nossos questionamentos, para todas as nossas necessidades, e por isso a gente pauta todo o nosso conteúdo na verdade e liberta. Eu tenho uma visão de que as finanças, né, o endividamento constante, ele gera em nós uma prisão espiritual. Uma coisa é você ter uma ambição de algo e ali você se comprometer, apertar um pouco o orçamento para que você possa assumir aquela despesa por um tempo, mas outra coisa é isso ser uma rotina na sua vida. Bom dia, Eulália, seja bem-vinda. Então hoje a gente vai falar, né, eu tenho entendido que finanças é algo que a gente precisa dar muita atenção. É algo que a gente precisa estar muito atento, de realmente entender o papel espiritual dessa prisão na nossa vida. E a gente, boa tarde. E a gente precisa realmente de todo um esforço, né, e possamos nos livrar e viver uma vida liberta, uma vida realmente consagrada ao Pai em relação às nossas finanças. Então, fazendo esse panorama aí, essa abertura, nós vamos falar um pouco, né, hoje sobre como a gente sai das dívidas. Essa é uma pergunta que muita gente faz, mas como é que a gente faz para sair das dívidas com o salário que eu tenho, ganhando pouco e tal? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E para começar, quero ler 2 textos com vocês. Eu vou pedir perdão, porque eu tô me recuperando ainda de uma gripe, então eu vou beber bastante água durante a live.
e eu vou precisar dar umas pausas assim para buscar o ar, mas vai dar tudo certo. Para começar, nós vamos ler Provérbios 22:7. E Provérbios 22:7 diz assim: o rico, ele domina sobre os pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse versículo, ele vai falar justamente, né, sobre essa escravidão que as pessoas vivem. E quando a gente está falando e trazendo para o nosso contexto atual, a gente não está falando de uma escravidão real, né? Mas a gente está falando aqui de uma escravidão emocional, porque você fica preso ali naquela situação. E estamos falando também de uma escravidão espiritual, e o endividamento ele traz para as nossas vidas. Então é super importante a gente entender sobre isso. Um outro versículo também de Provérbios 21:5, ele vai lembrar a importância do planejamento financeiro. Então ele vai dizer: os planos bem elaborados, eles vão conduzir à fartura, mas os planos apressados, eles sempre acabam na miséria, né? Mas os apressados sempre acabam na miséria. E esse texto que está falando, e muitas das vezes, se você esperar um pouco, se você planejar um pouco a sua vida, você vai ter o resultado que você deseja, você vai adquirir o que você precisa, sem que você precise se aprisionar no endividamento, né? Sem que você precise viver a angústia de ter uma dívida. Então é super importante a gente refletir sobre esses dois textos, a gente entender o que esses dois textos representam na nossa vida e a gente realmente desejar ter uma mudança em relação às nossas finanças. Beleza? Vamos mandar o convite aí para os nossos amigos, para que a gente possa ter mais gente, até porque é um tema e muita gente pergunta, então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E agora, quero falar com vocês assim, beleza, a gente entendeu e não devemos viver no endividamento, a gente entendeu que é uma prisão espiritual, é uma prisão emocional, muitas pessoas estão vivendo nessa prisão, angustiadas, mas, Adriana, o que eu faço efetivamente para sair dessas dívidas, né? Como eu faço para mudar a minha história, a história da minha família, viver uma vida mais livre, mais liberta? Como eu faço isso? Primeiro, uma coisa assim, que a gente fala o tempo todo, se vocês pegarem aí em todas as lives, vocês vão ver que eu falo sobre isso. Precisamos ter um orçamento detalhado. Sem um orçamento doméstico, familiar, fica muito difícil você tomar decisões sobre novas aquisições, novos planejamentos que você vai fazer, assim como fica muito difícil você organizar uma negociação de dívida. E você não sabe quanto você tem, você não sabe como está a sua situação financeira, você não sabe onde você pode otimizar os seus recursos, você não sabe absolutamente nada sobre a sua vida. Então, é primordial e, antes de tudo, você faça um orçamento. Filipenses 4:19, ele vai falar, e nós temos uma promessa ali, né, de que Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Há uma promessa, mas essa é a promessa de Deus, da parte de Deus, e essa promessa ele vai cumprir. Mas existe uma contrapartida. Nós precisamos fazer a nossa parte. E não tem como Deus vir aqui à terra para fazer o seu orçamento doméstico. É você que precisa fazer junto com a sua família, com o seu esposo, né? Com todas as pessoas e envolvidas aí na sua casa. Então, o primeiro passo, crie um orçamento detalhado e leve em consideração todas as suas despesas, todas as suas receitas. E aí você tem algumas opções que eu quis trazer para vocês. Uma delas é o aplicativo de orçamento. Tem alguns que são gratuitos e você pode usar, né? E ali tem várias ferramentas dentro do aplicativo, aplicativos disponíveis para te ajudar a acompanhar suas despesas e suas receitas. Então você pode escolher um que seja fácil para você utilizar, que você goste,
e se ajuste ao seu estilo de vida. Se você não é aquela pessoa adepta às planilhas, tem gente que tem um pânico de planilha. Então você pode usar o aplicativo, você lança ali todas as suas despesas e vai dar tudo certo. Segundo passo é você registrar todas as suas despesas. Anote cada centavo que você gasta, desde as suas contas fixas, como aluguel, serviços públicos, até as compras como café ou lanche. Ontem, por exemplo, eu hoje estava lembrando, falei assim, gente, ontem eu gastei R$ 9,50 comprando pão. Então eu preciso ter esse controle e ontem, no dia 8 de maio, eu comprei pão e paguei R$ 9,50. Depois a gente não sabe para onde foi o dinheiro. Isso ajudará a identificar as áreas onde você pode reduzir o seu custo. Então, quando você anota, você consegue ter um controle melhor das suas finanças. Priorize suas dívidas. Então, se você já tem dívidas, né, é super importante você elaborar um plano e dentro desse plano você vai priorizar suas dívidas. Bom dia, Valéria, bom dia, Cida. Romanos 13:8 nos instrui a não dever nada a ninguém, exceto o amor mútuo. Eu dever o amor a você, você dever o amor a mim, mas nada da gente ficar devendo dinheiro um para o outro. Então a gente precisa levar isso bem a sério. E embora seja difícil eliminar todas as dívidas de uma vez só, é importante priorizar quais dívidas se deve pagar primeiro. E quais são as dívidas que a gente deve pagar primeiro? As dívidas de maior juros. Elas são mais altas, aquelas dívidas que você sabe que você vai pagar mais de 100% ao ano de juros. Então você vai priorizar o pagamento primeiro dessas dívidas. Depois você vai pagar as demais dívidas com juros menores, tá? Então sempre priorizar essas dívidas. Tem um método chamado o método, né, da bola de neve. Você lista suas dívidas do menor para maior e você se concentra em pagar conforme ali as taxas de juros, enquanto você faz pagamento mínimo ali nas outras. Então, uma vez que você paga a primeira dívida, né, você liquida a primeira dívida, você vai direcionando o dinheiro para que você possa pagar as demais dívidas que você tem e assim por diante, tá? Então você pode ir adotando aí um método ou você pode só listar, se você tem mais de uma dívida, listas que têm juros maiores, começa por essas dívidas. Se você já está inadimplente, porque existe o endividamento e é o que está dentro do seu orçamento, mas existe as dívidas que você parou de pagar. Você se tornou inadimplente, então a partir de 90 dias você não é mais uma pessoa endividada. A partir de 90 dias você é uma pessoa inadimplente, uma pessoa que não tem mais condições de pagar suas próprias dívidas. Então, a partir dos 90 dias você vai iniciar esse processo de negociação, fazer o contato com o credor para que você possa elaborar o seu plano. Então, renegocie suas dívidas. Entre em contato com seus credores para negociar taxas de juros mais baixas e um plano de pagamento alternativo. Muitas vezes eles estão dispostos a trabalhar com você para ajudar você a pagar suas dívidas. É um desejo deles que vocês paguem a dívida, mas não é só porque eles querem assim receber o dinheiro, não. Eles querem que você seja um novo devedor. Então, se você fica só enrolando ali naquela dívida, isso não é interessante para eles. O interessante para eles é que você seja um eterno devedor. Então, você paga essa dívida para que eles possam te emprestar dinheiro de novo, para que você possa fazer um outro financiamento, para que você possa fazer um novo empréstimo. Então, o desejo do banco... Bom dia, Selma, bom dia, Carlúcia, sejam bem-vindas. O desejo do banco não é que você elimine suas dívidas e desapareça, não. O desejo do banco é te ajudar a quitar a sua dívida para que você possa fazer novas dívidas. O banco ele não tem interesse em mim.
e não dou juros para ele. Ele tem interesse nos eternos devedores. Um devedor que seja bom, ele devedor que está sempre pegando empréstimo, mas está sempre pagando os seus empréstimos. Esse é o melhor cliente do banco. Não se iluda quando você acha assim, o banco está com muita vontade de me ajudar a pagar. E na verdade, o desejo dele é que você seja um eterno devedor. Quanto mais você pega um empréstimo para pagar o cartão, mais o banco te ama. Então você precisa saber fazer o jogo das finanças, ao invés de você estar dando juros e enriquecendo o dono do banco, e você possa ser a pessoa que vai receber esses juros através dos seus investimentos. Esse é o propósito do Prospere, inverter aí o jogo. Adriana, mas está dizendo que o banco, ele é, e a gente fica endividado? Sim, só ele não é que você seja inadimplente. O desejo dele é que você seja endividado. E de endividado é diferente de ser inadimplente. Se você pega um empréstimo e você paga todo mês certinho, isso é maravilhoso para o banco. Agora, se você não paga, já não é tão bom assim. Então, saiba como o mundo funciona. Isso vai ajudar bastante você a usar isso a seu favor, né? O desejo do banco, por exemplo, eu sempre recebi pelo Bradesco. Desde que eu saí de Missões Nacionais, eu comecei a pegar o valor que entra no Bradesco e transferir para minha conta do Nubank. Porque lá tem a caixinha, então eu deixo sempre o meu caixa ali, né? Dentro da caixinha, eu tenho uma rentabilidade ali diária, então eu deixo ali. E quando eu só usava o Bradesco, meu limite no Bradesco era altíssimo. Agora eles já deram uma baixada no meu limite e o Nubank aumentou assim consideravelmente. Eu nunca tive crédito, né, para empréstimo no Nubank acima de 200, 300 reais, acho que era esse o valor. Hoje já está em 20 mil. Então, qual é o desejo do banco? Não é que você seja uma pessoa que está ali, né, fazendo investimento através do banco deles, sendo cliente. Não, eles querem poder te dar dinheiro para que você possa ser um eterno devedor, mas um devedor, né, e pague mensalmente, e que você viva nessa bola de neve. Ele vai enriquecer cada vez mais e você vai empobrecer cada vez mais. Então, esse é o jogo e a gente precisa entender e jogar esse jogo ao nosso favor, tá? Então, existem momentos que você, sim, pode usar esses recursos, mas você precisa saber quais momentos. Né? Não vale a pena você pegar um empréstimo para comprar um carro, porque você vai ter, além do empréstimo, você tem uma série de despesas que o próprio carro vai te gerar. Então, não vale a pena. Você precisa saber em momentos você precisa e pode pegar um empréstimo. Normalmente você pega o empréstimo para a educação, e a educação ela vai te gerar crescimento pessoal, profissional e vai gerar mais dinheiro para você. Então é uma dívida que a gente considera boa. Você pode pegar um dinheiro emprestado para fazer um investimento no seu negócio. Uma vez que você invista, né? Vou investir em tecnologia, vou investir nisso, vou investir naquilo. Você está gerando um recurso a mais para o seu negócio. Então, o valor que você vai pegar, ainda que seja com juros, ele vai ser devolvido para você. Então, são dívidas que são dívidas boas. Agora, se você pega um empréstimo para comprar roupa, para fazer uma viagem, é um negócio que você pode aguardar e planejar e pagar mais barato. Você pega um empréstimo, até mesmo para fazer uma reforma da sua casa, que é um passivo. Você vai fazer uma reforma, você vai estar pagando o empréstimo e já vai ter outra parte da sua casa para você fazer outra reforma. Então, isso precisa ser pensado e isso vai ser observado quando você tiver o seu orçamento. O orçamento ele te dá um panorama geral de tudo que você precisa saber. E
no nosso curso Prospere, e em junho a gente vai abrir uma nova turma. Você vai se aprofundar nesse universo, né? Aprender a renegociar dívidas, aprender como é o jogo das finanças, aprender tudo isso de uma maneira muito mais imersiva. E se você já quiser ter uma visão de como esse mundo funciona, eu tenho um e-book, o link do e-book, ele tá lá na bio do meu Instagram, o e-book Prospere. Ali a gente já fala de finanças à luz, né, da obra missionária, como tudo funciona, a questão da nossa mentalidade, como negociar dívida, como fazer os seus primeiros investimentos. Você tem uma série de informações ali que são vitais para quem é cristão e vai ajudar você também a ter uma visão. E é um custo super baixo, é R$ 29,90. Você tem acesso a um material e pode te enriquecer mais e mais. Nós já falamos aqui um pouco, né, sobre dicas práticas para você organizar, estratégias para você sair das suas dívidas. Qual é compreender a dívida à luz da Bíblia. A gente sabe que a Bíblia traz uma orientação contrária a nós nos endividarmos, mas a gente precisa se manter firme no caminho da liberdade financeira. A gente precisa ter essa visão de que precisamos começar e prosseguir nesse caminho. Muitas vezes a gente quita uma dívida e passa um tempo, entramos numa outra dívida. É como se a nossa mente já estivesse condicionada para sempre estar endividado. É como se o dinheiro não pudesse estar na nossa mão. E a gente precisa trabalhar, e por isso o Prospere fala de libertação. É um processo mesmo, é uma quebra espiritual que precisa ser feita dentro da gente. Gente, vocês estão por aí? Comenta aí se vocês estão gostando de falar sobre dívida. Dá um joinha aí na live se estiver boa, para o Instagram mandar para mais gente. Preta de Santos, seja bem-vinda. Me diz aí se está todo mundo vivo e hoje vocês estão muito quietinhos. Aproveitar para beber uma água. Sempre eu faço pesquisa das minhas turmas, tanto de desafio quanto de mentoria, eu mando um formulário de pesquisa. E uma das perguntas é: você tem dívida? E é muito raro ver um número abaixo de 80% de endividados. Sempre, a maior parte da turma está passando por uma situação de endividamento. Então essa live é uma live que você precisa compartilhar com a sua rede de contatos, e pode ter certeza que vai ter gente ali que precisa desse conteúdo, precisa entender como sair das dívidas. Sim, muito bom saber como nos organizarmos financeiramente. Cida, missionária, está curtindo férias. Então, nós vamos falar um pouquinho assim, como se manter, né, firme nesse caminho da liberdade financeira. E eu entendo que a palavra de Deus, ela é fundamental para a gente mudar todas as coisas. Quero aproveitar e falar um pouquinho sobre como está sendo esse meu... Hoje, para mim, é um dia diferente, porque eu já tenho um material já há um tempo na internet, mas eu nunca imergi, né, no trabalho de internet. Eu raramente fazia live. Hoje eu faço live todos os dias. E essa semana, esses dias, eu comecei a fazer saque, né, da minha conta na Hotmart. E eu fiquei pensando em quanto a internet pode ser benéfica para as pessoas levarem a mensagem delas para outras pessoas. Levar a palavra de Deus, levar o seu trabalho, levar a sua profissão, o seu conhecimento e ser remunerado por isso. Então, considere se você hoje passa por uma situação de endividamento ou não, se você quer viver a sua vida de uma maneira diferente como eu
Quando eu saí da minha agência, eu entendi que eu poderia seguir um caminho paralelo e gerir a minha forma de fazer missão de uma maneira diferente. E hoje eu já estou olhando o fruto disso. Primeiro pelas pessoas que eu tenho alcançado, primeiro pelas mulheres que eu estou mentoreando de perto e tem dado um feedback excepcional de tudo que está vivendo ali, e também pela remuneração, e a gente consegue ter um controle um pouco maior, assim, de crescimento, né? Quanto mais você investe a sua vida, mais você vai ter o crescimento. Então considere no seu plano de vida usar essa ferramenta que Deus botou na nossa vida, enquanto a gente pode usar, né? Para construir também a vida que você deseja, né? Você consiga gerar sua renda extra, ou realizar seus sonhos, ou quitar suas dívidas. Óbvio, sempre considerando o bem para o outro, em ser o mais íntegro possível com o que você é, o que você vive, o que você prega. E esse foi um diferencial que eu decidi seguir. Pagando um preço ou não, eu vou falar do Evangelho. E para mim, falar de finanças, falar de gestão e falar do Evangelho faz total sentido assim para minha vida. Então considere isso também para sua vida. É um testemunho que eu estou dando, né? Vale a pena você fazer esse investimento da sua vida também nas redes. Isso traz uma série de benefícios e você pode fazer a sua vida se tornar um pouco mais tranquila em relação a isso. Mas vamos falar sobre a importância de permanecer firme, e é o nosso propósito no caminho da nossa libertação financeira, tá? Mesmo quando surgirem desafios, e sempre vai surgir. Quando tá tudo bem, outro dia eu vi um meme, eu achei muito engraçado. O rapaz falava assim: poxa, agora que eu tô organizando toda a minha vida financeira, acaba o azeite. O azeite hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, tá custando quase R$50, né? Então eu achei muito engraçado esse meme. E vão surgir desafios. O azeite, outro mês vai ser o tomate, outro mês vai ser tudo. Vão surgir os desafios, mas a gente vai permanecer firme rumo à nossa liberdade financeira. Isaías 41:10 tem mais uma promessa de Deus para a nossa vida. Ele fala assim: olha, não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra fiel, a minha destra fiel. E essa promessa, ela vai trazer um encorajamento para a gente ultrapassar todos os desafios financeiros com fé e confiança. Então, muitas das vezes a gente, quando lê a palavra, a gente lê para uma área isolada da nossa vida. É como se a gente não pudesse, né, usar as promessas de Deus para a nossa vida financeira. E isso tem sido um perigo para a igreja. Porque a gente fala de finanças quando a gente está falando de dízimos e de ofertas. Mas a nossa vida, ela não é só dízimos e ofertas. A gente tem a nossa fidelidade a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Mas nós temos ainda todo um outro valor para administrar. E as pessoas acabam não sabendo o que fazer com essa outra parte. E vai embolando tudo, e isso compromete a nossa vida espiritual. Então esse texto, ele traz essa confiança, assim: olha, eu sou o teu Deus, sabe? Não temas. Quando nós estamos iniciando essa transformação, e a gente vê ali, faz os primeiros investimentos, aí entra ali 10 centavos de rentabilidade, 15 centavos, e a gente para e a gente fala assim: meu Deus, eu estou investindo para ganhar centavos. Mas quando você permanece, você começa a ver isso aumentar e aumentar e aumentar e aumentar, e esse é o nosso maior propósito. Então, a passagem de Isaías 41:10, ela nos lembra da presença constante de Deus em nossas vidas e da sua promessa de nos fortalecer e
também de nos sustentar. E quando a gente está falando desse sustento, a gente não está falando só da provisão material, né, do sustento material, mas a gente está falando do suporte de Deus em todos os momentos da nossa vida. Nesse meio ano aí, né, quase meio ano, eu tô fora de missões nacionais. Tiveram momentos que eu parei assim, às vezes eu tô cozinhando, aí vinha ela coisa assim, gente, será que eu tô ficando doida? Será que eu não deveria ter aceitado os convites que eu recebi? Será que eu deveria ter feito isso? Será que eu deveria ter me apresentado para o mercado? Será eu... Vem vários serás. E a promessa de Deus de estar com a gente e nos sustenta a fazer, e a gente acredita que Deus está nos permitindo fazer. E eu lembro de um dia, eu estava bastante angustiada. Estava cozinhando e ver aquela angústia assim, eu falei, eu acho que talvez eu não esteja tomando as melhores decisões. E aí veio o texto que está até aqui na minha frente. Era muito... A voz era muito nítida, sabe? Era como se fosse uma pessoa mesmo. Era uma pessoa ali falando. O justo viverá pela fé. E quando eu recebi essa palavra, eu estava ali na pia, assim, lavando as coisas. Quando eu recebi essa palavra, parece que veio um bálsamo. Depois dessa experiência, tudo ficou mais claro, assim, na minha vida. E nós precisamos nos manter firmes quando nós temos um desafio. Algumas pessoas, elas vão olhar, às vezes está com uma dívida de mais de 100 mil reais, né? E aquilo parece uma montanha assim intransponível. Mas quando a gente entende, sabe, e o justo viverá pela fé, isso dá uma certeza de que vale a pena você negociar cada centavo, sabe? Vale a pena você organizar a sua vida financeira, vale a pena porque você vai transpor essa montanha enorme. E quando você passar por ela, você vai olhar e falar assim, a mão de Deus estava comigo. Então, quando a gente fala assim, quando a gente ouve a voz de Deus falando, não temas, eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Então, você vai olhar a montanha de dívida, mas você vai ouvir a palavra do Senhor. E nós somos profetas, umas nas vidas das outras. Quando nós declaramos a palavra e a promessa de Deus, nós estamos sendo, né, a boca de Deus, o profeta de Deus para anunciar, não temas. Então a gente vai seguir entendendo que o Senhor está cuidando da gente. Ter fé e confiança em Deus durante tempos difíceis pode nos dar a força necessária para perseverar e superar obstáculos financeiros. Tem gente que perdeu o esposo, está passando por um luto e tem que reorganizar tudo. Tem gente que passou por um grave problema de saúde ou está passando por um problema de saúde e precisou investir um dinheiro que não tinha e fez empréstimo, e aí a pessoa fica preocupada com a saúde, preocupada com o empréstimo. Tem gente que perdeu o emprego e o auxílio-desemprego já está acabando. Tem gente que nem auxílio-desemprego tem, e eu vejo como Deus foi bom comigo. Eu já tive contratos de missionária durante muitos anos, mas quando eu saí da junta eu estava com contrato de CLT, então eu tive todo um respaldo que a maioria dos missionários não tem. Mas porque o justo viverá pela fé, e a gente precisa confiar na promessa de Deus. A palavra de Deus, ela também vai nos dar resiliência. Manter-se firme no caminho da liberdade financeira exige da gente essa resiliência, sabe? Esse ser esticado e voltar para o mesmo lugar. Ser esticado e voltar para o mesmo lugar. Isso é resiliência. É importante lembrar que os desafios fazem parte do processo de crescimento, e cada obstáculo superado nos torna mais fortes e preparados para enfrentar os próximos. A gente está com uma turma no nosso curso de finanças, estamos com 13 mulheres, e quando eu fico lendo ali, a gente tem uma comunidade dentro da plataforma, e ali elas vão compartilhando, né, os seus anseios, além do nosso grupo de Facebook, de WhatsApp. Mas quando elas compartilham ali, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha
olhado para isso com essa atenção, com esse olhar. Eu nunca tinha me atentado, eu poderia fazer diferente, né? Então, quando você está ali, sabe, olhando para o problema, mas sob uma outra perspectiva, isso vai também te encorajando e gerando em você uma resiliência maior, né? Nós precisamos enfrentar o nosso processo de crescimento, a dor do crescimento. Diz, quando o adolescente está crescendo, ele sente dor, né? E diz, o médico ele fala que é a dor do crescimento. Então, nós precisamos passar pela dor do crescimento. Um outro ponto importante que a gente precisa considerar quando estamos falando de dívidas e como sair delas utilizando o nosso recurso, o que a gente já tem na mão, é o aprendizado contínuo que nós devemos ter. Então, enfrente os desafios financeiros como oportunidades de aprendizado e de crescimento. Busque entender as causas dessas dificuldades financeiras e aprenda com os erros. Não adianta você sair de uma dívida e entrar em outra, sair de um sufoco e entrar em outro, sair de uma dor e entrar em outra dor. Você precisa entender de onde veio essa dor. Isso permitirá que você tome decisões mais sábias e eficazes no futuro. A gente tem uma aluna, e ela estava compartilhando, né, na turma, a dificuldade que ela tem de dizer não para uma compra. Ela nem sabe porque ela compra, mas quando ela vê, já comprou. Né? E a gente precisa entender de onde sai isso. Não é só o desejo de ter as coisas, é algo mais profundo. E quando a gente olha para dentro da gente e olha com sem esse medo do que vai descobrir, se torna muito mais fácil a gente vencer ali as nossas limitações, né? E entender melhor quem nós somos. Esse texto de Isaías 41:10 também nos inspira a ter persistência. Não desista quando enfrentar contratempos. Vão ter lugares que você vai chegar e não vai ter proposta de negociação. Vão ter momentos que você vai ter uma expectativa de ter um dinheiro na mão e esse dinheiro não vai chegar. Então você não pode desistir quando vierem sobre vocês contratempos ou surgirem coisas que você não estava esperando. Mantenha-se comprometida com o seu objetivo de alcançar a liberdade e esteja disposto a fazer os ajustes necessários ao longo do caminho. Se você é uma pessoa casada, tem filhos, você precisa fazer esses ajustes em família, porque toda a família vai ser impactada. Então, a família precisa ter ciência. Olha, nós estamos passando por isso, o plano é esse, construir o plano juntos e nós vamos seguir esse plano. Deu ruim no plano, família, olha, esse mês não aconteceu como a gente esperava, então a gente precisa de um plano B, fazer isso, isso e isso, e todo mundo vai ter que se ajustar, tá? Para fazer o negócio acontecer. Lembre-se que o processo ele pode ser gradual, mas cada passo dado te aproxima mais do seu objetivo. É tipo subir uma escada, né? Você olha, às vezes o prédio está bem alto, mas quando você vai subindo, você sabe e vai ser uma realização. E é interessante, eu lembrei agora de quando eu fui nos Lençóis Maranhenses. A Cida, se ela ainda estiver aí, não sei se ela vai passar pelos Lençóis, mas ela falou que estava no Maranhão. E, gente, pra mim, era assim, chegar na cidade, Barreirinhas, você estava nos Lençóis. Mas tem todo um processo para você chegar nos Lençóis. É muito mais complexo do que aparentemente a gente acha. Então, eu cheguei em Barreirinhas, eu morava em Carolina, é a 1.000 quilômetros de São Luís. Então, eu fui para São Luís. De São Luís, ó, vou sim, gente, inveja, Lençóis é maravilhoso. De São Luís, fui para Barreirinhas, aí passei na pousada, deixei as coisas. Pra mim, eu já tava na porta dos Lençóis, né? Era como se o Lençóis fosse na cidade. Não, aí você tem que pegar um transporte para ir até os Lençóis. E esse transporte, você passa por dentro de é como se fosse eu não sei explicar direito, mas é um campo assim bem fechado, com muita mata. E são várias caminhonetes em várias trilhas. Eu não sei como eles chegam até o lugar onde precisa chegar.
Mando foto. Olha, só para deixar a gente com mais inveja. Manda fotos e aproveite bastante, é maravilhoso. E aí você pega essas caminhonetes e vai e tal, naquela trilha, e um vem por uma trilha, o outro por outra. Eu falei, meu Deus, a gente vai se perder no meio desse lugar. E aí chega num determinado lugar e você fala assim, agora cheguei nos Lençóis. Não. Você ainda precisa subir uma duna e você só tem uma corda para subir. Aí naquele momento eu já estava assim, ai, Senhor da glória, eu vim para esses Lençóis. Mas vamos lá, né? Depois disso tudo, vamos subir. E sobe, e o alô, e sobe. E eu já pensando, e tinha idoso ali também, né? E sobe, e sobe, e sobe. E é exatamente essa persistência e desse texto para quitar suas dívidas. Você vai subindo ali, e eu, nada atlética, subindo. Gente, quando você chega no topo, você perde o fôlego de tão incrível que o lugar é. É indescritível. E olha que eu já fui a lugares muito lindos, eu fui a Bonito também, é incrível. Mas é algo assim que não dá para você descrever. Mas é essa sensação assim de você olhar para algo que parece tão longe, você olhar para uma vida sem dívidas que parece tão impossível, e quando você chega ali naquele lugar e você paga a última parcela e você pensar assim, uau, valeu a pena. E eu quero deixar essa ilustração para vocês, para que vocês possam um dia estar lá nos Lençóis e você falar assim, não é que ela estava falando a verdade? Não é? E esse sentimento que eu vivi lá atrás de quitar todas as dívidas que eu tinha me permitiu hoje viver essa sensação, mas uma sensação alegre, não uma sensação de dor, né? E é de quando você está endividada. Mas é esse sentimento. Eu persisti, eu saí de Carolina, eu fui para São Luís, eu saí de São Luís, eu fui para Barreirinhas, eu saí de Barreirinhas, eu peguei lá aquele transporte, a gente atravessa assim uma balsa curtinha, bem menor que a balsa de Carolina. Atravessa a balsa, vai naquela trilha doida e tal, sobe o morro, mas quando você persiste, tem um paraíso te esperando, tem um lugar incrível. E quando a Cida puser as fotos, vocês vão ver que eu tô falando, porque é maravilhoso. Eu tenho fotos também, mas as minhas fotos não vão estar tão atualizadas quanto a dela, e ela vai poder mandar pra gente fotos lindas, a gente vai ali babando. Mas essa foi a ilustração que veio assim da minha mente. E por último, gente, a gente está falando de como sair das dívidas, né, utilizando somente o nosso salário. Então, é organização, é olhar o orçamento, priorizar as dívidas maiores, com juros maiores, para que você possa ter fôlego. É importante também você ter uma comunidade de apoio. Ó, beijos, amada, sucesso, obrigada, Célia, perdão. Busque apoio numa comunidade. Quando você vem aqui para o Prospere, quando você assiste a live, quando você troca ideia, quando você está lá no grupo de WhatsApp do Prospere, na verdade você está buscando apoio numa comunidade. E essa comunidade, ela está vivendo coisas muito similares ao que você está vivendo. Então isso traz um suporte emocional para o que você está vivendo. Então essa comunidade, ela pode ser composta por amigos, familiares, ou por grupos de apoio financeiro. Eu sugiro que seja por grupos de apoio financeiro. Às vezes seus amigos, eles não entendem que você está numa outra fase. E às vezes você não quer dizer para os seus amigos e para a sua família que você está quebrado. Porque você quer ser o rico da família, o rico dos amigos. Então, vale a pena você buscar um apoio num grupo, né, de pessoas que não sejam ali do seu ambiente, eles vão te entender. Compartilhe as suas lutas e sucesso.
A Denilze entrou e na live, nossa aluna no curso, fez o desafio Prospere, entrou no curso do Prospere e ela está vivendo esse processo, né, de abrir os olhos e falar, poxa, eu não sabia, eu precisava ajustar isso, eu não sabia, eu precisava ter esse olhar. Meu Deus, eu estou descobrindo coisas novas aqui. Esse é o fator, né, de você estar num ambiente onde as pessoas estão buscando o mesmo que você, é a liberdade financeira. Compartilhar suas lutas e sucessos com outras pessoas pode oferecer encorajamento, perspectivas valiosas que o ajudarão a permanecer firme em sua jornada. Então eu sempre falo para as meninas lá, compartilhe as dúvidas, as descobertas umas com as outras, porque a dúvida de uma pode ser a dúvida de outra, a resposta de uma pode ser a resposta de outra, o desafio que uma está enfrentando já pode ter sido vencida por outra, e isso vai ajudando. Nós tivemos o nosso primeiro encontro lá da Caverna de Adulão, e a gente teve ali um momento de troca tão incrível. Só quem participa do curso pode saber o que rolou ali, mas foi algo tão maravilhoso. E quando você está junto com outras pessoas, você consegue se desenvolver. Então, você pode vencer o seu endividamento. É possível. E a gente está aqui para te ajudar. Se você já quiser começar a estudar isso, nós temos o e-book. O link para compra tá na bio do meu Instagram, do Instagram do Prospere. Mas em junho a gente também vai estar abrindo a nova turma do nosso curso Prospere. Aceite o desafio, sabe, de mudar de vida. Vale muito a pena a gente ser livre. Vale muito a pena a gente ser liberta, poder acordar sem o peso de trabalhar por uma dívida. Vale muito a pena a gente se desenvolver, aprender uns com os outros, se alimentar da palavra de Deus. Busque a palavra para te encorajar, mas também busque uns aos outros. E à medida, né, que a gente finaliza aí essa live, eu quero encorajar vocês a botarem em prática o que a gente aprendeu. Então, faça o seu orçamento. Não dá para fugir do orçamento, gente. Ou é fugir, mas não dá. Faça o seu orçamento. Se for preciso, utilize um aplicativo. Priorize as suas dívidas, as mais altas. Faça um bom plano. Viva com moderação. Ajuste o seu plano de vida, seu perfil, seu status. Ajuste. Em 1 Timóteo 6, nós somos lembrados que a piedade, junto com o contentamento, é de grande ganho. Então isso nos incentiva a viver com moderação, sabe? É viver dentro do nosso padrão de vida. Quando a gente faz esses ajustes, a gente vive de uma maneira muito mais tranquila. Elimine os gastos desnecessários, sabe? Estabeleça metas realistas. Senta com a família, se organiza, fala, olha, a gente vai cortar isso, vai cortar aquilo, mas é temporário. Depois as coisas vão se ajustando e vocês podem ir trazendo um novo conceito para a família. Mas quando vocês trabalham juntos, em família, os desafios vão sendo vencidos de uma maneira mais fácil e o endividamento ele vai fazendo parte do seu passado. Então, quero agradecer a vocês por estarmos juntos nessa manhã, por termos compartilhado não só sobre como sair das dívidas, mas também compartilhado a palavra de Deus, ser ministrado pela palavra, entender, ela traz encorajamento para a gente. Não deixe de pôr no seu dia a dia, essa live vai ficar gravada, mas de você compartilhar isso também com outras pessoas. Tem gente ao seu redor precisando desse conteúdo. Então, compartilhe com outras pessoas para que as pessoas também possam ser libertas, assim como você. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Quem chegou agora, finalzinho, Sueli, Suane. Agradecer Roberto Barros, deve ser Roberto Barros, a Denilze, minha aluna.
Célia, Jaqueline, Tamires, Cida, Alexandra, Letícia, Elizabeth, todos vocês que entraram aí na nossa live. Eulália, que tá lá na Angola e tá sempre juntinha da gente e tá levando o nosso conteúdo até para outros países da África, e eu fico muito feliz. E eu já quero dizer a vocês que nós já estamos há mais de 2 semanas o nosso conteúdo, tanto do Instagram quanto do Facebook, na Nigéria. E isso pra gente é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, a Nigéria foi o país que mais matou cristãos em 2023, segundo dados do Portas Abertas. Então, a gente saber que a palavra de Deus está chegando na Nigéria através do Prospere, para mim é um motivo de grande alegria e é um sinal de que Deus está nesse negócio. Então, você esteja orando pelo Prospere para que a gente adentre muitos outros países. Nós já chegamos na Angola, já chegamos na Nigéria, já chegamos em Portugal, já entramos no Reino Unido, já entramos na Rússia e nos Estados Unidos. Deixa eu ver se tem mais algum país que eu esteja esquecendo. Acho que são esses. Então, orem pelo Prospere. Muita gente tem assistido a live gravada e eu fico muito feliz por isso. Então, manda para os seus amigos, manda para sua rede de contatos. Vamos espalhar a notícia de que Deus tem um propósito para as nossas finanças e mais ainda para toda a nossa vida. Então, que Deus abençoe. Um ótimo almoço para todos vocês. Se você é novo ou nova no nosso Instagram, siga a nossa página, tá? Se torne seguidor para que vocês possam conhecer ainda mais. Beijos para todos vocês, uma ótima tarde e vamos prosperar. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, gente.